O que são lobisomens? Essas criaturas existem ou não passam apenas de uma lenda? Chamamos os lobisomens de criaturas relativamente controversas por um motivo. As lendas que giram em torno dessas criaturas são das mais variadas. Em sua maioria, as lendas dizem que nas noites de lua cheia, o homem comum se transforma em uma criatura horrenda, com o rosto de um lobo e o corpo de um homem, com um corpo coberto de pelos e garras nas mãos e nos pés. Algumas lendas, no entanto, dizem que os lobisomens podem se transformar livremente de homem para lobo e vice-versa, em qualquer forma intermediária na hora em que quiserem. Algumas lendas contam essa mesma história, mas acrescentam com o fato de que a transformação se torna involuntária em noites de lua cheia. Algumas lendas limitam essa transformação, fazendo com que um homem possa apenas se transformar em lobo e vice-versa, algumas vezes tomando tamanhos descomunais enquanto em forma animal. Quanto ao autocontrole que exerce em si mesmo, grande parte das lendas dizem que enquanto homens eles possuem o mesmo autocontrole que um humano comum, mas que quando se transformam, perdem completamente o controle de suas ações, pensando apenas em matar. Há algumas outras lendas, no entanto, dizem que eles ainda possuem tanto autocontrole quanto um humano comum. A maioria das lendas concorda que a prata é fatal a um lobisomem, mas alguns dizem que eles são completamente invulneráveis. Já quanto à infecção, as lendas parecem dividir-se entre aquelas em que o humano se transforma em lobisomem depois de ter sido mordido por um lobisomem, e aquelas em que só se torna lobisomem o filho de um lobisomem. É possível que existam tantas concepções de lobisomens quanto existem seres humanos no mundo. O lobisomem da vida real não pode se transformar livremente. Na verdade, ele simplesmente não pode se transformar. O lobisomem é um ser humano comum que foi atingido por uma doença que fez com que seus pelos crescessem descontroladamente, seus dentes se afiassem e se desfigurassem, e seu cérebro fosse acometido por uma fome carnívora incontrolável, fazendo com que ele perdesse completamente a razão e se transformasse quase em um animal. Além disso, o lobisomem da vida real é tão vulnerável quanto um ser humano comum, podendo morrer exatamente das mesmas maneiras que um ser humano. Depois de algum tempo no estado de lobisomem, as unhas acostumadas à vida nas florestas acabam se transformando em garras e ele acaba adquirindo grande maestria na arte de escalar árvores. Além disso, o lobisomem morto parece ter uma decomposição bem mais acelerada do que a de um humano comum. Para que um ser humano comece a dolorosa transformação em lobisomem, ele precisa primeiro ser mordido por um lobisomem. É claro que para que a transformação seja completa, o humano precisa sobreviver ao ataque. A mordida de um lobisomem é altamente infecciosa e contaminada de bactérias anaeróbias que atacam primeiro o cérebro do humano, fazendo com que ele sinta um instinto selvagem e corra para alguma floresta, onde passará a viver a partir de então. Depois, as bactérias começam a atacá-lo com uma espécie de porfíria cutânea que faz com que os pelos de seu corpo cresçam assustadoramente, dando a ele a aparência de um animal e dando-lhe uma pequena sensibilidade à luz, especialmente luz solar, fazendo com que ele se torne um animal noturno. Os dentes se desenvolvem naturalmente depois de algum tempo caçando e matando os outros animais, e se eles tivessem a sorte de cruzar seu caminho, até mesmo humanos, bem como as unhas. Quando o lobisomem morre e as bactérias sentem a energia vital de seu hospedeiro diminuindo e em busca da sobrevivência, acabam acelerando o processo de decomposição, alimentando-se elas mesmas dos restos mortais do hospedeiro. Se hoje já não se encontram mais lobisomens como na época da Inquisição, isso se deve a dois bons motivos: raridade e aparência. Se no passado a população de lobisomens, no entanto, era grande a ponto de assustar povoados próximos às florestas, hoje esse número caiu assustadoramente, deixando apenas alguns poucos exemplares para continuar a infestação. Além disso, o lobisomem comum possui a aparência de um animal selvagem. Soma-se a isso o fato de que eles só saem de suas tocas à noite, quando a visão do humano comum é prejudicada, e ganha-se a impressão de que se trata apenas de um lobo
deformado ou um osso. É claro, poucos foram os humanos que sobreviveram depois de obter contato visual com o lobisomem. Sem provas, não há crime. Sem testemunhas, não há lobisomens. É exatamente isso que eles querem que acreditemos. E você, o que pensa sobre isso?